Pessoal, beleza? Aí, vídeo novo no canal. Hoje nós vamos falar sobre o G1 aí, fez uma matéria sobre o Bolsonaro aí, esse negócio de mostrar áudio. Eu acho meio estranho também, né? Vou falar uma coisa meio polêmica aqui, mas você pensar e planejar não quer dizer que você vai executar, né? Mas agora a Globo tá atacando o Bolsonaro. Eu tô achando que esse ataque todo aí é pra ver se coloca alguém, uma outra pessoa no lugar do Bolsonaro. Porque, você pode discordar dos dois, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, mas não existe duas pessoas que têm capital político mais consolidado do que essas duas pessoas. Eu tenho a impressão que os jornalões, os banqueiros e essa oligarquia que nós temos aqui, esse latifundiário, quer botar outra pessoa no lugar do Bolsonaro. Então a Globo Lixo, o Estadão e a Folha estejam planejando isso, vai fazer isso aí. Você pega, detona com a imagem da pessoa e depois você escolhe uma outra no lugar dela. Mas bora conferir o que esse G1 tá falando aí, ó. Fala, gente. Fala, menina. Domingo, 24 de novembro. Exclusivo, Fantástico começa com os áudios da investigação de uma trama golpista revelada esta semana. Tem que debater o que vai ser feito. Força, aqui de preto. Mensagens trocadas entre militares de alta patente que planejavam tomar o poder no país depois das eleições de 2022. Vamos nessa, tô pronto. Força. Segundo a Polícia Federal, uma Só pra dar, no meu ponto de vista, meia dúzia de pessoas não tomam poder assim não. Outra coisa, tem que ter apoio popular. E também que podia ter 50%, mas os outros 50% tava contra. Conspiração para matar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Neste corredor ficava o gabinete da Secretaria-Geral da Presidência da República dentro do Palácio do Planalto. Segundo a Polícia Federal, no fim de 2022, conspiradores prepararam neste gabinete uma investida contra a democracia brasileira. Mário Fernandes, general da reserva e número 2 da Secretaria-Geral da Presidência, usou a impressora do gabinete. E o que surgiu, revela a investigação, foi uma trama de morte para dar um golpe de Estado. O plano, punhal verde e amarelo. Qualquer solução, Caveira, tu sabe que ela não vai acontecer sem quebrar ovos, né? Sem quebrar cristais. A investigação afirma que foi Mário Fernandes quem elaborou o documento. Levou no mesmo dia uma cópia até o Palácio da Alvorada, onde estava o então presidente Bolsonaro. A data, 9 de novembro de 2022, 10 dias depois do segundo turno da eleição, vencida por Lula. Eu acho que o pessoal estava muito embriagado também com alguma coisa que, sei lá. Que você não consegue dar um golpe, que isso é fato. Você lê a história, como é que é. Meia dúzia de pessoas não conseguem tomar, ainda mais 220 milhões de habitantes. Se fosse São Tomé e Príncipe, que tem 220 mil pessoas, tudo bem, até eu ia concordar com você, que existe alguma possibilidade. Mas no Brasil, você tem que ter o apoio da mídia, apoio empresarial, apoio de países estrangeiros e outra coisa, tem que ter comoção social. Mais de 50% da população, o que quer dizer mais de 50% da população? O mínimo 70%. Tem que estar ali alinhado. Fora isso, ou a gente tem um caso emblemático, a Revolução na China. Tinha um número X de comunistas, um número X de nacionalistas, beleza. E tinha aquele bloco que estava pendulado os dois lados. Ou era indeciso, vamos supor assim. Mas com o tempo, um regimento foi tomando mais volume, que foram dos comunistas. O que quer dizer com isso? Que a população foi mais pendando, mais caindo para o lado dos comunistas. Um dos motivos é que ele cresceu e conseguiu engolir o outro. Porque meia dúzia de pessoas não conseguem fazer isso, não.
Não é que a pessoa fala, você tá passando pano pro Bolsonaro, meu amigo. É a realidade, sabe? E conspirar, até no serviço, todo mundo tá... Até seu amiguinho que tá no serviço, aí numa empresa grande, tá conspirando contra você. Conspiração tem em todo lugar. Aí aí você vai ver os níveis de conspiração, né? Às vezes até a pessoa que se mora junto com você tá conspirando contra a gente aí. O plano previa estratégias militares, o uso de coletes à prova de bala e o tipo e a quantidade de armas necessárias para ação contra autoridades que só se movimentam com carro blindado e segurança policial. Como uma metralhadora assim que dispara 800 tiros por minuto. Um lança-granada com 4 granadas que atinge alvos a 400 metros de distância. E um lança-rojão que consegue parar até um tanque de guerra. O planejamento cita 3 alvos de assassinato com codinomes: Jeca, Joca e Juca. Para a PF, Jeca é o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. Joca, o vice-presidente Geraldo Alckmin. A polícia ainda não sabe quem é Juca. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, não tem apelido no documento, nem é citado nominalmente. Mas os investigadores afirmam que ele era o principal alvo. O ministro poderia ter sido vítima de sequestro, prisão arbitrária e até assassinato, segundo a PF. Além do general da reserva, Mário Fernandes, a PF diz que o planejamento também teve envolvimento direto de outros militares de alta patente. O Fantástico teve acesso a 55 áudios da investigação, todos exclusivos. Mário Fernandes se mostra exaltado em várias conversas, fala dezenas de palavrões. Tá na cara que houve fraude, pô. Não dá mais pra gente aguentar esta p... Tá f... Nesse áudio de 4 de novembro de 2022, ele alega sem provas que houve fraude na eleição. Pessoas próximas a Mário Fernandes e oficiais do Exército responderam assim. Tô pedindo a Deus para que o presidente tome uma ação enérgica e vamos sim pro Vale Tudo. Eu tô pronto a morrer por isso. O presidente ele tem que fazer uma reunião petit comitê. Esse pessoal acima da linha da ética não pode estar nessa reunião. Tem que ser a rataria. Tem que debater o que vai ser feito. A Polícia Federal diz que o Plano Punhal Verde e Amarelo detalha as estratégias do ataque ao ministro Alexandre de Moraes, como a realização de um levantamento prévio da movimentação dele, com horários e itinerários, e das agendas oficial e pessoal. O plano também estipula a demanda, a quantidade de pessoas necessárias para o atentado. No mínimo, 2 equipes com 2 homens cada, e outras 2 com 1 homem. E um telefone descartável para cada uma dessas 6 pessoas. Segundo a Polícia Federal, um dos 6 responsáveis pela execução do plano é o tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira, integrante dos Kids Pretos, um grupo de operações especiais do Exército. A investigação revelou que os executores do plano tinham um grupo no aplicativo de mensagens, chamado Copa 2022. Que compraram chips de celular em nome de outras pessoas e, para dificultar ainda mais a identificação, se chamavam por países: Alemanha, Argentina, Brasil, Áustria, Gana e Japão. E que Japão era o tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira. De acordo com a Polícia Federal, o primeiro alvo do ataque seria Alexandre de Moraes. Na época, ele era presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e, segundo a PF, passou a ter os passos monitorados pelo grupo. Por exemplo, no dia 23 de novembro, das 6h19 da tarde até 10h30 da noite, Rafael ficou perto da residência funcional do ministro. No dia seguinte... Mas já tem 5 minutos aqui, não estou entendendo bem. Agora, você planejar, você tem que ficar de olho, né? O cara tá planejando uma coisa, você vai assim, vamos ficar de butuca nele, mas... Seguinte, 24 de novembro, Rafael Martins de Oliveira se envolveu num acidente nesse trecho da BR-060. Tinha chovido e a pista estava escorregadia. Um carro bateu na traseira do veículo do militar. Nada grave, mas o que o motorista que provocou o acidente não imaginava é que o nome dele apareceria nas investigações.
No local do acidente, o militar tirou esta foto que mostra a carteira de habilitação do motorista, alegando que precisava da imagem para acionar o seguro. Os dados desse documento serviriam para registrar um dos chips de celular usados no monitoramento do ministro. A fraude passaria despercebida se não fossem esses dedos que aparecem na foto. O sistema, ele nos trouxe um rol de candidatos, então, à medida que o papiloscopista foi realizando a comparação morfológica, ele chegou na identificação daquela impressão digital. Tá aí já é um crime, né? Até aí já é um crime comprovado, né? O cara pegou e usou de má fé, né? Era mesmo de Rafael Martins de Oliveira. As investigações concluíram que foi assim, usando um telefone em nome de alguém que não tinha nada a ver com a história, que o militar partiu para o passo seguinte do plano. Era dezembro de 2022. Apoiadores radicais de Jair Bolsonaro estavam concentrados em frente a quartéis do Exército. Muitos pediam um golpe de Estado. Nem que seja para inflamar a massa, para que ela se mantenha nas ruas. Segundo os investigadores, acampamentos faziam parte de um movimento orquestrado principalmente por militares. O general Mário Fernandes se comunicava frequentemente com alguns líderes desses grupos. Talvez seja isso que o alto comando, que a defesa quer. Eu me desculpa a expressão, mas 4 linhas é o 4 linhas da Constituição é o Estamos em guerra, eles estão vencendo, está quase acabando e eles não deram um tiro, por incompetência nossa. Num outro áudio, o general Mário Fernandes disse que teve uma conversa com o então presidente Bolsonaro sobre a diplomação da chapa Lula e Alckmin no TSE. Durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição, qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. Aí na hora eu disse, presidente, mas o quanto antes, a gente já perdeu tantas oportunidades. Não fica claro que ação seria essa. No dia 12 de dezembro, data da diplomação, manifestantes tentaram invadir o prédio da PF e incendiaram carros e ônibus em Brasília. Tá aí um crime, né, que o pessoal deixou passar, né? Tá aí um crime que o pessoal deixou passar. Isso aí concordo que já é uma violência, né? Mas também ninguém fez nada. Eu vou comentar um caso aqui que aconteceu aqui na região aqui, que até me convidaram para ver se eu queria ir em Brasília. Hotel, almoço, janta, tudo de graça. Aí você pega uma pessoa, tipo assim, aquele tiozinho de 65, 70 anos, assim. O cara nunca saiu da cidade dele. Ele vai fazer uma viagem de graça para Brasília, para capital. Quem que não vai, sabe? Muita gente foi para Brasília, foi para passear. Não foi para fazer baderna nem nada, não. De graça, quem que não quer? E conhecer Brasília. Teve ônibus aqui, caravanas aqui, que tava levando o pessoal para Brasília de graça. Dava almoço, café, e tinha uns aí que dava R$50 indo pra pessoa comprar um presentinho. Olha pra você ver como o negócio era bem organizado. Acho que um dos projetos sociais mais amplos que eu vi na minha vida no Brasil foi esse. Viagem para Brasília. Entendeu? Almoço, hotel, tinha ônibus que dava R$50 pra pessoa comprar uma lembrancinha. Essa lembrancinha deve ser uma bandeira, uma coisa do Brasil, assim, então. É só para deixar esse ponto, que às vezes muita gente fica falando aí que as pessoas fizeram isso, fizeram aquilo, mas eu acho que foi um projeto social assim, de lazer, assim, o mais amplo que eu vi foi esse. Viagem para Brasília. A pessoa nunca foi no... Aqui tá uma coisa interessante, que muita gente vive em situações paralelas. Tem gente de 70 anos, 80 anos, que nunca almoçou no restaurante. Tinha um companheiro, uma vez estava pegando ônibus, estava indo de uma cidade, a gente estava indo escalar, aí ele pegou no ônibus, assim, todo felizão, rindo, mas ele ria, assim, rindo no ônibus, assim, ficava olhando, assim, é a primeira vez que eu vou na cidade, ele falou assim, é a primeira vez que eu vou na cidade tal. Assim, é sério? A gente mais novo, assim, é sério, é verdade mesmo? É verdade. Porque ele não pagava o ônibus, né? Ele não precisava mais pagar o ônibus, assim.
Não acredito nisso. Acho que a cidade tinha 8 quilômetros, o limite de município. Até, porque a cidade que eu morava antes não tem uma zona urbana, quer dizer, não tem zona rural, só tem zona urbana. E a outra tem uma zona rural gigante. Então, do limite até o centro da cidade era 8 quilômetros. Ele nunca tinha ido lá nem a pé. A vida dele sempre foi trabalhar. Aí o que eu quero dizer com isso? Que a pessoa ganha uma oportunidade dessa. Sair daqui do sul de Minas. Você passar por estradas, ver gente, ver coisa tudo diferente. Quem que não vai? Vai. E muita gente foi para esse acho que 8 de janeiro aí, 12 de janeiro, esse 8 de janeiro aí. Foi porque ganhou um presente. A pessoa nunca saiu nem... O máximo que vai de uma cidadezinha para outra. Você vai para a capital do país, ganha um presente desse, quem que não vai? É só para dar um tchauzinho aí, que às vezes a pessoa também fica... Tem muita gente que é maluco aí, fica falando que é tudo fascista, terrorista. Não, mas tem muita gente que era idosa, que foi porque ganhou essa passagem. A gente é bom deixar a grande mídia não fala isso. A grande mídia não fala, a G1 nunca falou isso. Folha de São Paulo, Estadão, ninguém falou isso. Mas tem gente que foi porque queria conhecer Brasília. Conhecer Brasília, teve a oportunidade de dormir no hotel, teve a oportunidade de pisar no restaurante com 70, 65 pela primeira vez, e teve a oportunidade de comprar um presentinho da cidade que foi viajar. 15 de dezembro de 2022. Segundo a Polícia Federal, nesse dia, as mensagens trocadas entre os integrantes do Grupo Copa 2022 demonstram que os investigados estavam em campo, divididos em locais específicos para, possivelmente, executar ações para prender Alexandre de Moraes. A investigação mostra que 2 homens estavam parados neste estacionamento, no Parque da Cidade, em Brasília. O horário, 8h33 da noite. A cerca de 7 quilômetros dali, próximo ao STF, estava o tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira. Ele avisa: estou na posição. Um outro estava perto da residência do ministro Alexandre de Moraes. Às 8h57 da noite, um integrante do grupo escreve: tô perto da posição. Vai cancelar o jogo? Segundo a PF, o homem que estava no comando da ação dá a ordem: abortar. Naquele dia, a sessão do Supremo terminou mais cedo, o que pode ter atrapalhado o cerco ao ministro Alexandre de Moraes. E uma nova informação apurada pelo Fantástico pode explicar por que a ação não foi concluída. Nesse mesmo dia, segundo investigadores da PF, o então comandante-geral do Exército foi até o Palácio da Alvorada para uma reunião com o presidente Bolsonaro. E o resultado dessa conversa pode ter interferido no plano golpista. Marco Antônio Freire Gomes foi o... Mas, se eu não me engano, o pessoal do STF tem segurança. Se eu não me engano, eu acho que não tenho certeza para confirmar isso aqui. Mas tem esse achismo meu, quase 99% de certeza que eles têm segurança, o Alexandre de Moraes e todos os ministros. Eles não ficam assim, sem uma proteção, não. O comandante... Até porque são alvos muito fáceis, né? Geral do Exército entre março e dezembro de 2022. Ele disse em depoimento à PF que se recorda de ter participado de reuniões no Palácio da Alvorada e que sempre deixou claro que não participaria de qualquer ato para reverter o processo eleitoral. Em outra mensagem, Mário Fernandes reclama que Bolsonaro não assinou o decreto do golpe. Cara, o presidente tem que decidir e assinar esta merda. Vai esperar virar uma Venezuela para virar o jogo, cara? Democrata é o... A impressora do gabinete da Secretaria-Geral da Presidência da República volta a funcionar contra a democracia no dia 16 de dezembro. Segundo as investigações, o general Mário Fernandes imprimiu esta minuta num papel timbrado da presidência, com um carimbo secreto, bem grande estampado. São as diretrizes para a criação, nesse mesmo dia, de um gabinete institucional de gestão de crise, formado em sua grande maioria por militares.
Para a Polícia Federal, esse é mais um indício de que estava em curso um golpe de Estado e o chamado gabinete de crise governaria o país até a realização de novas eleições, mas sem data para acontecer. Então, meu amigo, partir pra cima, apoio popular é o que não falta. Um abraço, Caveira. Força. O plano para matar autoridades diz o seguinte sobre Jeca, que para a Polícia Federal trata-se de Lula. Considerando a vulnerabilidade do seu atual estado de saúde e sua frequência a hospitais, envenenamento ou uso de química, remédio que lhe cause um colapso orgânico. A investigação apontou que o agente da Polícia Federal, Vladimir Matos, passou ao grupo que planejava o golpe de Estado informações sobre a equipe de segurança e a localização de Lula. No dia 13 de dezembro, um dia depois da diplomação do presidente eleito, Vladimir mandou esse áudio. Lula estaria ali no prédio, né, do Meliá. Essa tem que virar logo, não dá pra continuar desse jeito não, irmão. Vamos nessa, tô pronto. O plano Punhal Verde e Amarelo fala o seguinte sobre Joca, que seria o vice-geral do Alckmin. Considerando a inviabilidade do 01 eleito por questão de saúde... Eu queria me perguntar, cadê a contra-espionagem disso tudo aí? Cadê a contra-espionagem? Estranho. A sua neutralização extinguiria a chapa vencedora. A Polícia Federal não tem dúvidas. O plano propõe os assassinatos de Lula e Alckmin. Eu sou um cara que eu tenho que agradecer agora muito mais porque eu estou vivo. A tentativa de me envenenar, eu e o Alckmin, não deu certo, nós estamos aqui. A investigação afirma a organização criminosa tentou criar um ambiente propício para o golpe de Estado. E que os fatos investigados levaram ao dia 8 de janeiro de 2023, quando radicais invadiram e depredaram as sedes dos três poderes. Na terça-feira passada, 5 pessoas foram presas por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Entre elas, o general Mário Fernandes, o tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira e o policial federal Vladimir Matos Soares. Na quinta-feira, a Polícia Federal encerrou a investigação sobre a tentativa criminosa de manter Jair Bolsonaro no poder. 37 pessoas foram indiciadas e nessa lista também constam os nomes de Mário, Rafael e Vladimir. O indiciamento também incluiu o general Braga Neto, candidato derrotado à vice-presidência na chapa de Bolsonaro, e o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da presidência. Uma das acusações, participação deles numa reunião em 12 de novembro de 2022, na casa de Braga Neto. Segundo a PF, o assunto foi o plano Punhal Verde e Amarelo. É meio complicado, ó. Eu sei que o pessoal aí às vezes vai questionar aí, mas se conversar besteira aí, uma loucura aí. Agora, se o cara tá planejando, você tem que ficar esperto, né? Agora, porque também é o seguinte, na parte jurídica, é bem arbitrário isso aí. Tô com meus amigos, com as minhas amigas, a gente planeja fazer uma loucura aí. Não quer dizer que vai acontecer, mas é bom as autoridades de segurança ficar esperto, ficar de olho, né? Isso aí é meio complicado, a gente tem que mencionar isso, que tá muito polarizado o assunto, né? A defesa de Braga Neto repudiou o que chamou de indevida difusão de informações relativas a inquéritos. Ainda na quinta-feira, Mauro Cid prestou um novo depoimento ao STF. O ministro Alexandre de Moraes confirmou a validade do acordo de colaboração premiada de Mauro Cid, firmado em setembro do ano passado, e considerou que ele esclareceu as omissões e contradições apontadas pela Polícia Federal. A defesa disse que o ex-ajudante de ordens continua em liberdade sob a condição de não sair de Brasília. O ex-presidente Jair Bolsonaro também foi indiciado pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Durante a semana, ele reproduziu trechos de uma entrevista que deu ao site Metrópolis. Disse: o ministro Alexandre de Moraes conduz todo o inquérito, ajusta depoimentos,
prende sem denúncia, faz pesca probatória e tem uma assessoria bastante criativa. Faz tudo o que não diz a lei. O suposto plano de morte de Lula e Alckmin deixa uma dúvida. Quem seria Juca, outro possível alvo do grupo golpista? No texto, a pessoa é descrita assim: eminência parda do 01 e uma das lideranças do futuro governo. Ou seja, alguém próximo a Lula e que exerceria influência nas decisões dele. O plano diz: a neutralização de Juca desarticularia os planos da esquerda mais radical. A Polícia Federal não conseguiu identificar essa pessoa. Quando nós disputávamos as eleições, eu dizia... Parece que estão dizendo que é o Flávio Dino, né? Eu não tenho... O pessoal tem ventilado aí que todas as características são do Flávio Dino. Que um dos meus desejos era trazer o Brasil à normalidade, à civilidade democrática, em que a gente faz as coisas da forma mais tranquila possível, sabendo que você tem adversário político, sabendo que você tem adversário ideológico, mas sabendo que de forma civilizada você perde, você ganha. Você consegue fazer uma coisa, na outra vez você não consegue. É esse país, companheiros, sem perseguição. É esse país sem o estímulo do ódio. É esse país sem o estímulo da desavença que a gente precisa construir. Filho Preto, um abraço, Caveira. Boa noite. Olá, boa noite. Nós não localizamos as defesas do general Mário Fernandes. O que eu posso falar aí é... estranho, cara. É uma reportagem meio vazia. Eu queria ver mesmo assim aqui, ó. O cara estão sendo acusado, fizeram isso, fizeram aquilo. Não, você planejar... Muita gente vai discordar, mas você conversar com o camarada e planejar... Não é dizer que você vai fazer, né? É bom você ficar... Que nem falar pra você assim, ó. Você viu que tá acontecendo isso, estão planejando isso, você bota as autoridades da segurança pública ali, contra espionagem e tudo mais, fica de olho. Agora... Não quer dizer que é um crime, né? Você pensar, né? Pessoal, a gente... Não se esqueça, não. Se inscreve no canal, acione o sininho de notificações, deixa o like. E até a próxima. Valeu!